Olá, seja bem-vindo ao curso de Lógica e Programação. Eu sou o Rafael e neste vídeo nós vamos compreender a utilização dos comandos de saída e entrada de dados. Lembrando que o Visual G utiliza a linguagem português estruturado, uma linguagem muito próxima à linguagem Portugal. E para explicar o comando de saída e entrada de dados, eu vou utilizar um algoritmo de exemplo. A gente vai criar aqui um programinha para somar dois números. Primeiro, nós vamos começar informando o nome do nosso algoritmo. Na primeira linha, nós temos algoritmo e aqui sem nome. Onde nós temos sem nome, nós vamos informar o nome sugestivo para esse programa. Como é um programa que faz soma de dois números, então um bom nome para este algoritmo seria soma. Na linha 2 até a linha 6, nós temos os comentários. Os comentários não são levados em consideração para o funcionamento do programa, fazendo uma breve recordação. A linha 3 nós vamos eliminar. Nós passamos a ter o comentário referente à descrição do que o algoritmo faz. Nós vamos informar que ele realiza a soma de dois números. O autor é o nome da pessoa que está criando esse algoritmo e a data em que ele está sendo realizado. Pronto, estão definidos aqui os comentários. Na linha 6 eu tenho o var e abaixo dela serão inseridos as minhas variáveis que serão utilizadas no programa. Esse algoritmo ele realiza a soma de dois números. Se ele faz a soma de dois números, então nós já podemos pressupor o seguinte: precisaremos de uma variável para armazenar o valor 1 e outra variável para armazenar o valor 2. Talvez precisaremos de outras variáveis, mas isso a gente vai ver durante a criação do algoritmo e depois a gente pode fazer a declaração se for necessário. Mas essas duas primeiras variáveis ficaram bem claras de acordo com a necessidade do programa. Na linha 8, eu vou inserir uma variável chamada número 1, reforçando a necessidade de você que não assistiu às aulas anteriores. Tem um vídeo que o assunto é variáveis e lá dá várias dicas e recomendações na utilização de variáveis. E eu vou passar uma segunda variável chamada número 2. Dois pontos, agora eu vou passar o tipo de dados que essas variáveis vão poder armazenar. Para esta situação, eu vou utilizar uma variável do tipo real. Vamos aqui separar com uma linha em branco. E aqui abaixo nós temos início. Na linha 12 é onde a gente vai passar a utilizar os comandos de saída e entrada de dados e também atribuição de valores para essas variáveis. Nós vamos passar o nome da variável que já foi declarada, neste caso número 1, sinal de menor e um tracinho. Vamos atribuir 7,5, que seria o 7,5. Porém, no programa a gente trabalha com ponto no lugar de vírgula. Então, a variável número 1 está recebendo 7,5. Ou, fazendo a leitura de outra forma, 7,5 está sendo atribuído à variável número 1. Enter. E aqui número 2. E vamos atribuir um outro valor, o valor 8. E agora nós precisamos, então, realizar a soma da variável número 1 mais a variável número 2. Vou aqui pressionar Enter mais uma vez. Na linha 14, eu vou inserir soma. E vou atribuir à variável soma a variável número 1, operador mais que a gente estudou na aula passada, que é o operador de soma, número 2, variável número 2. Então, aqui neste momento, eu estou atribuindo à variável soma a variável número 1 somada à variável número 2. Até aqui, o nosso algoritmo já tem as operações para realizar o que é necessário. Porém, se a gente executar este algoritmo, nós não conseguiremos visualizar na tela a operação realizada. Por quê? Falta a utilização do comando de saída. Para executar, nós podemos utilizar a tecla de atalho F9. Nós temos aqui um aviso. Visual G3 encontrou o seguinte problema em seu algoritmo na linha 14. Variável soma não foi encontrada. Por que a variável soma não foi encontrada? Ela não foi ainda o quê? Declarada. Vamos aqui então fechar ou terminar. E nós vamos na linha 8 declarar mais uma variável. Essa variável tem que ser real porque ela está armazenando soma de números reais. Então, vírgula, soma. Vamos executar novamente. E agora nós temos aqui o console, os dados são mostrados aqui nesse console, e podemos observar que nós não temos a soma apresentada neste console.
podemos fechar. À direita, nós temos aqui no programa área das variáveis. É bem interessante esta área para compreender o que foi feito. Vamos analisar as linhas aqui. Em escopo, nós temos o tipo de variável. Ela pode ser global ou local, mas isso será explicado em aulas futuras. Nome é o nome que foi atribuído à variável. Então, aqui nós temos uma variável global, o nome dela é número 1, o tipo dela é R. O que significa R? Real. E o valor que foi armazenado nessa variável em memória, 7,5. Nós temos a segunda linha aqui também, uma variável global, o nome dela é número 2, ela é do tipo R, também real, e ela armazena o valor 8,0. Nós temos a terceira linha, que é a variável soma, ela é do tipo real, ela já tem aqui o valor somado, 15,5. Então, na memória, nós já temos o total calculado, porém nós precisamos mostrar na tela. E para isso nós vamos utilizar o comando de saída de dados. O comando de saída de dados utilizado aqui no Visual G é o comando chamado escreva. Então, escreva, e para apresentar o resultado na tela do conteúdo que está armazenado em variável é bem simples. Basta aqui, dentro do parênteses, passar soma, que é a variável encarregada de armazenar este valor. E agora, basta utilizar o F9, e nós temos aqui no console 15,5. Nós podemos utilizar aqui entre parênteses, na expressão, um texto para ficar mais fácil de compreender o que significa 15,5. E para que a nossa expressão tenha a variável e um texto, eu preciso utilizar no texto aspas duplas. Então, vou abrir aspas e vou aqui informar o texto resultado, dois pontos, espaço, fecha aspas. E para que essa expressão funcione desta forma, a gente precisa de uma vírgula, separando assim o texto da variável. Então, na tela agora, vamos executar, nós teremos resultado 15,5. Vamos fechar o console. Vou clicar aqui na linha 14 e vou inserir uma linha. Escreva. Vou passar os valores que foram somados. Então, escreva número 1. Vai passar o que está armazenado na variável número 1, vírgula, aspas, mais, fecha aspas. Então, esse símbolo do mais vai aparecer, vai ser impresso na tela, vírgula, e vou passar outra variável, número 2. Fecha parênteses, fechando assim essa expressão. Vamos agora utilizar o F9. Nós temos, então, 7,5 mais 8, resultado 15,5. O que seria interessante aqui é se a gente fizesse a inserção de uma quebra de linha. E para isso, nós podemos utilizar aqui uma outra versão do comando escreva, que é o escreval. Vamos fechar. Então, nesse primeiro escreva aqui, vou acrescentar um L. Vou executar novamente. E isso faz, então, inserir uma quebra de linha. Então, agora eu tenho 7,5 mais 8. E na próxima linha eu tenho o resultado, que é o que está no comando escreva abaixo. E se no comando escreva abaixo eu adicionar um L, ficando escreval, ao executar, nós podemos visualizar que foi inserido também uma quebra de linha, onde fim da execução do programa está uma linha abaixo. Vamos fechar. Eu vou continuar a personalização aqui nesse primeiro escreval. Vou adicionar aqui um texto para acompanhar este número 1. Aspas, valor 1, dois pontos, um espaço, fecha aspas, vírgula. Então vai aparecer na tela valor 1 e o valor que está armazenado na variável número 1. E aqui depois desse mais eu vou adicionar um espaço, valor 2, dois pontos, espaço, e vai ser passado o que está na variável número 2. Dessa forma fica bem fácil compreender na tela o que foi realizado. Vamos executar. Nós temos o valor 1, 7,5, mais o valor 2, 8. Para melhorar essa formatação, vamos aqui retirar esse espaço que foi adicionado aqui. Vamos acrescentar um espaço antes do símbolo mais e vamos também remover esse espaço. Vamos executar novamente e agora sim nós temos uma formatação mais interessante. Valor 1, 7,5 mais valor 2, 8, resultado 15,5. E a variável soma, para este programa, ela é até desnecessária. Você pode até utilizar. Onde está aqui resultado soma, nós vamos apagar a variável soma e eu vou passar número 1 mais número 2 diretamente aqui no comando escreva ou escreval, tanto faz.
Neste comando escreva, da forma como está, ele vai apresentar na tela a informação calculada. Então, nós podemos aqui apagar a linha 14 toda, não precisamos dela, e também não precisamos mais da variável soma que foi declarada na linha 8 aqui na seção de declaração de variáveis. Vamos executar o programa e nós teremos o mesmo resultado. Então aqui nós fizemos uma pequena otimização neste algoritmo. Então até aqui a gente fez uma boa revisão do conteúdo apresentado nas aulas anteriores e aprendemos a utilizar o comando escreva e também vimos a versão aqui do escreval. O comando de entrada de dados é o comando leia. Então nós vamos aqui na linha 12, no início dela, vou pressionar Enter. Na linha 12 eu vou utilizar o comando escreva para informar, para imprimir na tela qual é a interação que o usuário vai ter com este algoritmo. Então vou utilizar o comando escreva, que é o comando que imprime na tela, nós já vimos, e vou pedir para o usuário digitar um valor. Então digite o primeiro valor, dois pontos, fecho aspas e fecho parênteses. E agora nós vamos capturar este valor digitado. E para isso eu preciso do comando leia. Então leia é o comando de entrada de dados utilizado no Visual G. Leia, abro e fecho parênteses. Dentro desse parênteses, nós vamos armazenar o valor informado. E a gente já viu que a responsabilidade de armazenar valores são das variáveis. Então aqui nós vamos armazenar esse valor capturado em uma determinada variável. Neste caso já fica subentendido que é na variável número 1, já que nós estamos pedindo para ele informar o primeiro valor. Então a expressão aqui dentro desse parênteses será a variável número 1. Ao capturar o valor digitado pelo usuário no prompt, ele será lido e armazenado na variável número 1. Então vamos fazer a execução até este ponto. Vamos digitar um valor 4. O resultado continua sendo o mesmo do anterior. Por quê? A variável ela recebe o número 4 na linha 13, porém ela tem o valor alterado na linha 14, recebendo um novo valor. O que nós precisamos fazer? Apenas apagar a linha 14. Não é mais necessário a linha 14, já que a variável número 1 vai receber o valor informado pelo usuário. Então, nós podemos apagar. Agora, vamos utilizar os mesmos comandos para a variável número 2, para receber um valor e atribuir a variável número 2. Escreva, digite o segundo valor. Esse texto, entre aspas, leia para capturar este segundo valor e atribuir aqui, então, a variável número 2. Não precisamos mais da linha 16, pois não queremos trabalhar com valor fixo na variável. Nós trabalhamos agora com o valor informado no prompt. Vamos executar o nosso programa. E aqui eu vou passar 5.5 e vamos informar o valor 2. Resultado 7.5. Então, através de um algoritmo bem simples, foi possível compreender a utilização do comando escreva e do comando leia. E agora que nós já vimos todos esses conceitos, é hora de praticar. Esta aula se encerra aqui. Um forte abraço. Eu te vejo na próxima aula. Até lá!